Olá pessoal, sobre a filosofia, que hoje iremos estudar partindo do início, da introdução do que vem a ser filosofia, o que ela estuda, etc. Podemos dizer primeiramente sobre filosofia que, embora muita gente entenda que o conceito de filosofia seja amor à sabedoria, essa é a etimologia, ou seja, significado e história da palavra. Portanto, etimologia significa o significado e a história da palavra. Portanto, a etimologia de filosofia, ou seja, o significado e a história da palavra filosofia, temos que filosofia, o significado é amor à sabedoria e a origem ou a história da palavra provém do grego, ok? Já o conceito, primeiramente a gente pode definir conceito, a gente pode esclarecer o que significa conceito como a mesma coisa que uma explicação. Portanto, o conceito é uma explicação. O conceito de filosofia a ser aplicado nas aulas, primeiramente, e o conceito baseado nas minhas leituras e no que eu já vi sobre os filósofos e refleti e cheguei a esse conceito filosofia é o estudo das perguntas e respostas relevantes sobre a vida do homem e o universo. Por que estudo das perguntas? Porque a filosofia começa de perguntas. Portanto, toda vez que a gente vai começar a filosofar, a refletir sobre as questões da filosofia, a gente inicia com uma pergunta. Por exemplo, de onde surgiu tudo? Perguntas e respostas. Por que respostas? Porque se você faz uma pergunta, os filósofos e todos nós, quando nos fazemos perguntas, nós procuramos dar possíveis respostas. Daí que vem o conceito. Filosofia é o estudo das perguntas e respostas relevantes. O que torna uma pergunta e uma resposta relevante? Primeiramente, ser importante para muita gente. Segundo, valer a pena ser debatida. Então, esses dois critérios tornam uma pergunta relevante. Falando do primeiro, que é ser importante para muita gente não necessita de ser todo mundo, ou seja, todo mundo não precisa pensar aquela pergunta. Muita gente também não precisa ser a maioria das pessoas, porque às vezes muitas pessoas não se perguntam sobre as coisas da vida do homem e do universo. Não se questionam, elas simplesmente vivem, mas não têm curiosidade de saber de onde surgiu tudo, o que é o tempo, existe uma regra universal para o ser humano, qual o sentido da vida. Essas perguntas filosóficas, muitas vezes as pessoas não têm curiosidade, muitas pessoas. Mas isso significa que muita gente não tem? Está errado. Não. Muita gente tem sim curiosidade nessas perguntas, se faz essas perguntas e tenta dar possíveis respostas. Tá aí os filósofos e os cientistas que há muito tempo tentam dar respostas, fazem essas perguntas, se fazem, e tentam dar respostas sobre essas mesmas questões. Segundo critério da questão do relevantes. Para uma pergunta ser relevante, ou seja, filosófica, ela precisa valer a pena ser debatida pela humanidade. Portanto, uma pergunta, por exemplo, o que é o tempo, ela vale a pena ser debatida pela humanidade? Sim. Uma pergunta, uma determinada cadeira, ou essa cadeira que está aparecendo na foto, é confortável? Essa é uma pergunta filosófica? Não. Por quê? Porque não é importante para muita gente e não vale a pena ser debatida para a humanidade. Deve importar para uma ou outra pessoa, mas não importa para muita gente saber se a cadeira é confortável. Se eu perguntar, Justin Bieber é um bom ídolo? É uma pergunta filosófica? Não. Primeiro, por quê? Porque ela é importante para muita gente? Sim, para muita gente, que o Justin Bieber tem muitos fãs. Segundo, mas ela não é relevante, não vale a pena ser debatida para a humanidade, como as questões, por exemplo, do que é o tempo, o sentido da vida, de onde surgiu tudo, etc. As outras questões que a filosofia trabalha, o que é a arte. Todas essas questões são muito mais importantes, valem mais a pena ser debatida pela humanidade do que a questão do Justin Bieber, ok? Por isso que a filosofia estuda perguntas e respostas relevantes, portanto não é qualquer pergunta que é filosófica, ao meu ver e ao ver de muitos estudiosos da filosofia,
sobre o quê? Sobre a vida do homem e o universo, tá? Sobre o nascimento da filosofia, nós podemos apontar que o primeiro filósofo que começou a questionar as coisas, naquela época que tudo era envolvido por mito, foi Tales de Mileto. Ele foi o primeiro filósofo. Mas naquela época, quando ele começou a se questionar, por exemplo, de onde surgiu tudo, já tinha um nome, essa matéria já tinha um nome de filosofia? Não. Depois do Tales de Mileto e depois de alguns filósofos veio Pitágoras, que aí sim veio dar nome a essa matéria. Falou, ó, o que a gente anda fazendo, questionando, fazendo perguntas e dando respostas para as coisas, é chamado de filosofia. Portanto, foi o Tales que deu o nome à filosofia? Não, foi o Pitágoras que veio depois dele, ok? Sabia não? Ah, bom. É mesmo? Outra coisa que é importante ressaltar é que a filosofia, a forma como ela trabalha, ela se utiliza da razão, que é a capacidade de aprender, analisar, julgar, comparar. A gente pode dizer que é a mesma coisa que inteligência, razão, quando você pensa, quando você analisa, aprende alguma coisa, compara, mas a observação, que é através dos sentidos, do olhar, do ouvir, do tato, você acaba observando as coisas do mundo, percebendo as coisas do mundo e se atentando para esses problemas. Ou seja, quando você olha para alguma coisa do mundo e você se faz uma pergunta que seja relevante, analisa ou do mundo, do universo, da sociedade, da vida do homem em geral, e tenta responder essa pergunta se utilizando da sua razão, que você já observou, já usou a razão também para pensar essa pergunta, você vai usar ela para tentar responder essa questão. É assim que a filosofia trabalha, certo?